tudo, sobre todos, hoje e sempre. Aleluia, Senhor, no teu nome. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Enquanto cantava essa música, eu pensava, nunca vai poder, nós, como todos, nunca vamos poder compreender realmente Deus na sua plenitude. Por isso que o apóstolo Paulo diz que um dia conheceremos como somos conhecidos, porque chega a ser uma grande incoerência a existência de Deus, um Deus tão poderoso que se preocupa conosco, um Deus que em alguns momentos ele aparece como um cordeiro, em outros momentos como um leão. Olha aqui que coisa, o cordeiro e o leão, totalmente diferentes, totalmente antagônicos um para o outro. O cordeiro fala da sua simplicidade, é um animal dócil, manso, é um animal que não inspira perigo algum. Tenho certeza que qualquer um de nós aqui passaremos por perto de um cordeiro, mas aí quando se fala do leão não é diferente. Não sei você, mas eu não passaria perto do leão. O leão já mostra força, poder. E a Bíblia fala que esse Senhor, esse Jesus, é o cordeiro e o leão. Aí o mundo não entende, ou é cordeiro ou é leão. Não tem como ser as duas coisas. 3 se tornam 1, não tem como ser. A nossa lógica humana jamais vai conseguir compreender Deus. Por isso não tente compreender Deus, não tente, né? A ciência tenta compreender o universo, como ele foi criado. Por não conseguir compreender, prefere ter outras teorias. Se você está conosco nesta manhã e ainda não é um servo do Senhor, eu quero dizer uma coisa para você: não tente compreender Deus, porque você nunca vai compreender Deus. Nunca o finito vai conseguir compreender na totalidade o infinito. Nunca vamos ter explicações claras como o universo foi criado. Nunca. Diz a palavra que ele é sustentado pelo Senhor. Nós estamos aqui, não sei que momento, em que posição está a Terra agora, mas pode ser que sejamos em relação ao universo de cabeça para baixo, mas nenhum de nós cai. Mas é a lei da gravidade, mas quem criou essa lei da gravidade? Deus, irmãos, é uma coisa que a gente jamais vai compreender na totalidade, mas podemos amá-lo, mesmo não sabendo na totalidade como ele é. E é isso que ele espera de cada um de nós. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 17, eu quero ler para os irmãos. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 17. Eu quero pensar com os irmãos nesta manhã sobre esse tema: conflitos entre estar e ser. Hoje, após o culto, nós vamos ter uma reunião de obreiros para montar a pauta aí da Assembleia de domingo que vem. Então, os irmãos aí, obreiros, por favor, a gente vai atender no gabinete do pastor uma reunião para montar a pauta, e semana que vem temos a nossa Assembleia. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos lá todos em uma só voz? Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Irmãos, pode se assentar. Deus abençoe a sua palavra ali nos nossos corações. Há um grande conflito. Nós, na verdade, vivemos em conflitos o tempo inteiro. Nós temos conflito de idade, nós temos conflito de relacionamento, nós temos conflito conosco mesmo. Todos os momentos nós vivemos em conflitos. E os conflitos nos fazem crescer, nos aprimoram, e é bom que a gente aprenda algumas coisas. Então, o conflito não é ruim por si só. Se nós não tivéssemos conflito, nós estaríamos estagnados.
Então o conflito por si só, ele não é ruim. O conflito nos leva ao entendimento de alguma coisa e a aprender com aquele momento. E é um conflito muito grande, irmãos, para nós, essa questão entre estar e ser. Por mais que pareçam sinônimos, não são sinônimos. E muitas das vezes eles nos colocam em posições totalmente diferentes. Eu preparei alguma coisa aí sobre conflito, para depois nós entrarmos no que Paulo realmente está falando. Em primeiro lugar, o conflito surge quando há necessidade de escolha entre situações que podem ser consideradas incompatíveis. Então você tem uma situação e aí surge um conflito. Hoje à noite eu vou estar falando sobre escolha, né? Toda escolha é um conflito, não tem a menor dúvida. Você escolheu uma roupa para vir hoje aqui, talvez você tenha algumas dificuldades lá. Qual que eu vou escolher? É essa, é aquela, mas essa blusa não combina com essa calça, não combina com essa saia. E cria-se um conflito simples, mas é isso mesmo, é conflito. Então sempre quando há algum tipo de escolha, sempre vai haver conflito. Todas as situações de conflito são antagônicas e perturbam a ação ou a tomada de decisão por parte da pessoa ou de grupo. Então, quando você tem que tomar uma decisão, você tem então um conflito e isso te perturba. Vou para a igreja na tarde ou vou assistir o Fla-Flu na televisão? Nem sei se vai passar. Isso é um conflito, não é? Alguns vão preferir vir servir ao Senhor aqui, adorar o Senhor. Outros vão preferir estar assistindo o Fla-Flu. Uma escolha que você faz, não é? Aí se seu time perdeu, tu fez duas escolhas erradas, deixou de adorar o Senhor e não ficou conhecido no seu time. Então, mas foi uma opção sua. Então os conflitos vão surgir a todo momento, irmãos, e normalmente eles são antagônicos e nos colocam em situação difícil. Estar é o verbo que expressa lugar e tempo com precisão. Expressa o estado de uma pessoa ou os momentos delimitados de uma ação. Então você está agora na igreja. Isso expressa o momento da sua vida. Agora, ser já é diferente. Ser é o verbo que expressa lugar e tempo com precisão, ou melhor, ser é o verbo que dá sentido da existência e características de uma pessoa ou coisa. Eu posso estar na igreja e não ser igreja. Eu posso estar num determinado clube de futebol e não torcer por aquele clube. O jogador está lá por questões profissionais, até jogam ali, mas ele não é aquele clube. Então eu posso estar na igreja e não ser igreja. Eu posso estar numa empresa e não vestir a camisa, não ser realmente aquele funcionário, aquele cara que ama a empresa. Eu posso. Eu apenas estou ali por uma questão financeira, ou porque eu não tive coisa melhor para fazer e tal. Então, ser e estar são diferentes. Quando aprendemos, Quando aprendemos a diferença entre ser e estar, compreendemos quem somos, quando somos e onde estamos. Quem é você de fato? Você é um cristão ou você é alguém que está na igreja? Nós estamos falando sobre isso hoje na nossa lição lá, né? A lição da EBD, dos outros adultos, e ela está falando sobre isso. E em determinado tópico falava de profissão de profissionais, né? A missão, no caso. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um missionário, um debatedor religioso para ser missionário. Você não precisa. Na sua profissão você pode e deve ser um missionário. Isso é compreensão de ser. Eu disse isso lá na classe. Antes de sermos qualquer profissão, nós somos embaixadores de Cristo. Você pode ser um motorista e ser um missionário. E fazer do seu volante, da sua posição de motorista, um púlpito de pregação da mensagem. Você pode ser um pedreiro, você pode ser um lutador, você pode ser um montão de coisa e mesmo assim ser um missionário.
é a sua compreensão de ser ou estar. Agora, eu posso estar em determinado lugar e não ser nada daquilo. Eu posso estar na igreja e não ser a igreja de Cristo. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo ele fecha a questão nisso aí e não traz dúvida sobre estar em Cristo e ser parte integrante do corpo de Cristo. Nesse versículo de forma 17, capítulo 5, verso 17, Paulo fecha a questão disso aí. Se há essa dúvida de estar e ser ou ser e estar, o apóstolo Paulo fala, olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E também está fechada a questão. Eu acho muito interessante, né? Na infinita sabedoria de Deus, Paulo botou se alguém está na igreja, porque é possível estar na igreja e não estar em Cristo. Há pessoas que vão frequentar a igreja 40, 50, 60 anos e vão para o inferno. Isso, pastor, é verdade. Há pastores que vão se formar em teologia, conhecem muito da ciência teológica, conhecem muito de administração eclesiástica, conhecem muito de homilética, oratória, são excelentes pregadores, pregam muito bem, mas nunca tiveram uma experiência de salvação com Cristo e vão para o inferno com toda essa bagagem de conhecimento. Por quê? Estavam, mas não eram. Aprenderam, gostaram, se sentiam bem na igreja. Tem pessoas que se sentem bem na igreja, mas não é igreja. Se sente bem na igreja, nasceu na igreja. Eu tenho um amigo, ele fala que são as pessoas que são igrejadas. Tem gente que é igrejada. Por isso que filho de crente tem mais dificuldade para se converter. Filho de crente tem que se converter também. Se você é filho de crente, e se você não teve um momento na tua vida ainda que você entende que algo mudou, que Deus falou diferente ao teu coração, provavelmente você não é cristão ainda. Você não é salvo. Tem que ter um momento na tua vida. Tem que ter aquele momento que você entende que o Espírito falou diferente para você, que você foi impactado por aquilo. Se você não tem isso, se preocupe e peça isso a Deus. Provavelmente você ainda não é igreja. Quando a gente vai para o seminário, né, e a gente vai para o concílio tem uma pergunta, né, um momento do concílio que é conversão e chamada. E a gente precisa expressar para os outros pastores quando foi a nossa conversão e quando foi a nossa chamada. São duas coisas totalmente diferentes. Eu posso ser convertido e não ter sido chamado para o ministério. Então a gente precisa expressar isso, né? Os pastores, diáconos, todos eles têm, os ministros auxiliares têm isso. Quando foi a sua conversão? Você consegue lembrar um dia em que algo marcou a sua vida de tal forma? Se você não consegue lembrar isso, se preocupa, porque provavelmente isso ainda não aconteceu. E aí você tem que pedir isso ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, me fala ao meu coração. Preciso dessa experiência que o pastor falou comigo nesta manhã. Porque todos nós temos. Todo convertido sabe exatamente o dia que aquilo aconteceu. Eu sei exatamente o momento da minha conversão. E não foi dentro de uma igreja. Minha conversão aconteceu dentro de um quarto de hospital quando eu tinha 17 anos. Eu sei exatamente o que aconteceu naquele momento. E já quase 30 anos depois, eu não consigo esquecer aquilo ali, porque foi um momento marcante na minha vida. A conversão é um momento marcante na vida de todo crente. Todo. Por isso, enquanto não se tem essa experiência, provavelmente ela ainda não aconteceu. Ah, pastor, mas eu gosto da igreja. Poxa, eu gosto de cantar essas músicas. Não quer dizer nada. Gostar não quer dizer nada. Ah, pastor, mas eu até choro. Talvez, né, você chorou também com aquele filme Ghost, né? Era espiritismo puro. Mas é impossível não ver aquele filme e não chorar. Que coisa romântica, né? Ela fazendo ali o barra com a mão, aí ele chega por trás, abraça ela, aí aquela músicazinha de fundo, ai, você chora, é espiritismo puro.
Você orou também. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Então, se você está nessa manhã aqui e ainda não tem um momento na sua vida que marcou, se preocupe. Se preocupe. Você pode estar na igreja e não ser igreja. O apóstolo Paulo fecha essa questão quando ele diz o seguinte: você tem que estar em Cristo. Você tem que estar em Cristo. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Por isso que Paulo fala, assim que Paulo não fala, todo mundo está em Cristo, todo mundo é nova criatura. Não, Paulo fala, se alguém está em Cristo, essa pessoa é nova criatura. E aí Paulo fala 3 coisas que eu queria ver com os irmãos nesta manhã. Estar em Cristo se demonstra em uma novidade de vida. Olha o que ele fala, nova criatura é. Não dá, irmãos, para estar em Cristo e eu ter ainda uma vida passada do mesmo jeito que era. É impossível. Não dá. Sabe aquele negócio que a gente fica esquentando a cabeça e dá problema na igreja? Questão de tamanho de saia, de roupa apertada, de mostrando não sei o que, de sensualidade. Cara, isso aí, eu sempre falo, sabe o que acontece? Se o Espírito não fala ao coração daquela pessoa, não sou eu que vou falar. Não dá. E a gente fica, não, mas a igreja tem que ter regras maiores e tal, e não sei o quê. Gente, isso é, que novidade de vida você tem? Tem também. É natural isso. Uma nova criatura vai se olhar no espelho e vai, isso aqui está glorificando o meu Senhor? Isso aqui está demonstrando que eu sou uma nova criatura? Que eu tenho uma experiência de salvação com Cristo Jesus? Isso aqui vai ajudar para edificar o corpo de Cristo? Às vezes a gente cria regras, irmãos, porque as pessoas, lidamos com muita gente que não é nova criatura ainda. Isso é um grande problema. Nunca uma nova criatura vai trazer problema para o corpo de Cristo. Nunca. Novidade de vida, questão de sensualidade, isso aí é coisa lá fora, isso é coisa do mundo, isso é coisa da velha natureza. Na velha natureza você quer se mostrar, você quer aparecer, você quer chamar a atenção. A nova criatura não. E tem que aparecer o Senhor. E que João Batista falou, convém que ele cresça e que eu diminua. Não tem nada de querer aparecer. Eu disse para os irmãos uma vez, lá na outra igreja, o diácono foi falar com uma pessoa lá, das roupas que ele usava, e a pessoa disse que a bonita é para se mostrar. Se é a resposta de nova criatura, coisa nenhuma. É coisa de ímpio, que se parece com o crente, que está na igreja, mas não é igreja. Está, mas não é. Isso é um grande problema hoje em dia. Paulo fala, olha, se você está em Cristo, você tem uma novidade de vida. Não é a mesma vida do passado. Sabe aquelas brincadeiras imorais, aquele negócio do dia, isso acabou. Infelizmente, irmãos, tem pessoas, por exemplo, eu tenho uma pessoa que é pastor também, e quando a gente vai com o retiro, eu tento ficar longe daquele cara. Que o senhor querer mais santo que os outros, não é isso não, mas tem coisa que não cabe. E a brincadeira deles são brincadeiras que não cabem, e é pastor de igreja. Desvio, sabe? Então, se eu puder ficar longe do quarto dele, eu fico. Tem coisa que não dá mais. Foi lá fora. Paulo fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é, novidade de vida. Você agora é diferente, as suas brincadeiras são diferentes, as suas palavras são diferentes, as suas atitudes são diferentes. Paulo fala, aquele que roubava não rouba mais. Se você tem gato na luz, me perdoe dizer uma coisa para você.
Está faltando novidade de vida. E se você for preso, eu não vou te visitar não. Foi preso pegado na luz? Aí eu ainda vou falar lá, não é membro da minha igreja? Eu não. Vou orar por você, Deus te abençoe, te dê condição de sair de lá o mais rápido possível. Novidade de vida. Não dá, irmãos, para estar em Cristo, mas continuar com as práticas do passado. Quando a gente olha os personagens bíblicos que tiveram encontro com o Senhor, mudaram. Zaqueu era um ladrão danado, roubava o governo, roubava o povo, roubava todo mundo. Quando Cristo teve encontro com ele, olha, Zaqueu, convém estar na tua casa. Foram lá na casa de Zaqueu, Jesus não precisou falar mais nada. A presença de Jesus ali na casa de Zaqueu levou ele a uma reflexão, uma mudança de atitude, de comportamento. E você, olha só, se eu roubei alguém, ele sabia que tinha roubado. Ele sabia. Eu vou devolver 4 vezes. Jesus não pediu nada disso a ele. Sabe o que é isso? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo era um perseguidor, matava os cristãos, aquele negócio do dia. Paulo, na caminho de Damasco, tem uma experiência com o Senhor fala com ele. Paulo muda. Aquele que era perseguidor passa a ser perseguido. Novidade de vida. A gente hoje não. A igreja se fala de muita coisa, né? Muitos evangelhos vêm de prosperidade, um montão de coisa, mas continua do mesmo jeito. Ninguém não dá nada. Um crente, membro de igreja cola, como outro crente, como outro ímpio comum. Um crente, membro de igreja, dá propina para o guarda. Um crente tem gato. Um crente faz falcatrua na sua empresa. Tudo nada. Cadê a novidade de vida? Ah, pastor, mas novidade de vida eu tenho que pagar um preço. Mas não é isso que diz a palavra? Por isso que Paulo fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se eu e você estamos em Cristo, temos que ter novidade de vida. Não dá para continuar com a mesma vida lá atrás. Se eu continuo com a mesma vida lá atrás, só mudou a minha agenda, provavelmente eu não tive encontro com o cristão. Agora domingo eu vou para a igreja. Legal. E segunda-feira? O que você faz na segunda-feira? E terça, quarta, e quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo eu estou na igreja. Aí sabe o que está vendo, irmãos? Não há mais mudança nenhuma. Eu disse para os irmãos de uma quarta-feira de um historiador que não é cristão. Ele disse que precisamos, que hoje o grande desafio da igreja é cristianizar os cristãos. Olha só, um ímpio cristianizar os cristãos. Sabe por quê? Teoria sem prática. É o que temos visto hoje no nosso tempo. Teoria sem prática. Os namoros cristãos são totalmente iguais aos ímpios. As vestimentas, muitas vezes, muito parecidas, às vezes até piores. As palavras. Tem gente que compartilha coisa no Face, ridículo. Volte e meia tem que estar mandando mensagem particular. Eu vou começar a fazer assim, quem é reincidente, vou mandar a mensagem direto agora, para você, para todo mundo ver. Porque tem gente que já é reincidente, que compartilha besteira, que compartilha um monte de coisa que não serve para mostrar para as outras pessoas que você é um salvo e remido no sangue de Jesus. Ainda por educação, eu ainda vou lá na reservada e falo, isso aqui não é muito bom, olha só, aí papapá. Mas eu estou começando a pensar no reincidente, começar a colocar lá, fulano, você não é cristão? Ó, vê se isso aí ninguém vai te encarar, o pastor te deu uma chamada lá na frente de todo mundo. Por quê? Tem coisa que não cabe. Você é nova criatura, novidade de vida. Mas às vezes, irmãos, não é isso que nós estamos vendo.
no dia a dia. Paulo fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é novidade de vida. Novidade de vida. Paulo fala ainda mais alguma coisa, se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Não dá para ficar vivendo no passado. Há um rompimento com o passado. Tem gente que quer estar agora a caminho da terra prometida, mas quem está puxando o Egito nas costas. Larga o Egito para lá. Sabe aquelas práticas do Egito? Larga para lá. Sabe aquela brincadeira do Egito? Larga para lá. Não dá, irmãos, para querer chegar na terra prometida, trazendo uma bagagem cheia de costumes e práticas e linguajar do Egito. Não dá. Vai ficar no deserto. O deserto já é ruim sozinho. É por isso que tem que largar as coisas para lá. Imagine carregando uma mochila pesada do Egito. Tem gente hoje na igreja assim, carregando uma mochila pesada do Egito. Aí não consegue avançar. Aí às vezes até atrapalha a igreja de avançar. Porque a igreja está fazendo um trabalho, está testemunhando, está evangelizando, está não sei o quê. Aí quando você chegar na casa do vizinho lá, poxa, tu está de Jesus, poxa, tu está querendo, eu vou lá, está na igreja, mas sim, rapaz, eu conheço fulano que é de lá e pronto, aí vem. Aí a gente usa aquela clássica frase, você tem que olhar, você tem que olhar, não é? A gente fala isso. Como é que o cara vai ver Jesus, irmão? Você já viu Jesus pessoalmente? Eu nunca vi. Ele vai ter que ver Jesus olhando para a gente, olhando para você. E aí, de repente, você está com a mochilona pesadona do Egito. Está nos atrapalhando, a gente está querendo andar e a mochila está duas costas ali, e aí você tem que segurar você um pouco mais, que a gente não quer largar você no Egito. Não é interessante para a gente largar no Egito, e a gente quer conduzir você à terra prometida, mas tu está com a mochila pesadona, e volta e meia, dessa mochila sai alguma coisa. Aí eu estou me falando de Jesus para o outro lá, aí o outro fala, pô, mas fulano, eu já disse para os irmãos, tinha uma pessoa na outra igreja que trabalhava com criança que era uma maravilha. Puxa, de poucas pessoas trabalhavam com aquela pessoa. Só que deixou o chefe sem fundo no açougue, fazia o cabelo, não pagava, e não sei o que. Teve um momento que tinha que afastar aquela pessoa da liderança, que não dava. Uma vez o irmão chegou lá no açougue, estava lá o cara tinha colocado lá um quadro da vergonha, sei lá, um negócio assim que tinha um nome, está lá o chefe da irmã da nossa igreja. Quando o irmão viu, pegou aquele cheque, pagou o cheque, tirou o cheque de lá, porque ela era uma pessoa conhecida na comunidade. E era uma pessoa que trabalhava muito bem com criança, mas chegou um momento que tinha que afastar a liderança, não dava. Sabe, está caminhando conosco lá, mas a mochila do Egito está lá. Paulo fala, olha, as coisas velhas já passaram, acabou. Larga a mochila do Egito no Egito. Ela não serve para a nossa caminhada até a terra prometida. Não serve. A gente precisa revestir de algo novo, algo de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, em Romanos capítulo 12, verso 2, é preciso renovar o nosso entendimento. Não dá, irmãos, para estar em Cristo, caminhar com a igreja, ter novidades de vida, pensando como alguém do Egito. Não dá. Não dá. É preciso que haja uma renovação do nosso entendimento. É preciso que agora a gente pense nas coisas que são de cima. É preciso que agora a gente busque a estatura do varão perfeito. É preciso que as nossas práticas, as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos comportamentos sejam diferentes. Não dá para continuar, é impossível. Paulo, irmãos, não podia estar em Cristo e continuar perseguindo a igreja, era impossível. Zaqueu não podia estar em Cristo e continuar roubando na colheitaria, era impossível. Por isso que mudaram. Por isso que houve uma mudança. Não dá para estar em Cristo e continuar sendo pescador
precisa uma mudança de vida. Quando não há mudança de vida, a gente não consegue acompanhar Cristo. Olha o que aconteceu com Judas. Judas passou 3 anos e meio, irmãos. Judas era um homem de confiança de Jesus, porque era tesoureiro. Judas estava ali perto. Judas viu os milagres, viu Jesus ressuscitar Lázaro, viu Jesus expulsar demônios, curar os enfermos, almoçou, comeu. Judas escutou coisas que a gente nunca vai saber, porque estava ali perto dos discípulos, perto de Jesus, coisas que não estão registradas na palavra, mas mesmo assim Judas se perdeu. Tem gente assim, irmãos, que está ouvindo de Cristo, está perto de Cristo, mas não muda comportamento, vai se perder. Entenda bem. Eu não sei, irmãos, quando é o arrebatamento da igreja. Não sei quando você e eu vai ser chamado para estar na presença dele, porque às vezes a gente está, o arrebatamento da igreja está muito longe, a gente está para ficar desse jeito. Só que existe a volta de Cristo universal, que é para todas as pessoas, né, na face da terra, mas existe a volta de Cristo pessoal. Hoje um montão de gente vai se encontrar com o Senhor, que não assegura que você e eu estamos nessa lista de hoje. Você conhece a lista? Eu não conheço. Já pensou? De repente está lá Antônio Carlos Jesus Silva, e aí? Mas pode dar o seu nome também. E aí? De repente, a volta de Cristo para você é hoje. E você está pensando que vai demorar muito tempo. E não importa a idade, não. Ah, não, pastor, eu sou novo, ainda sou adolescente. E aí? Quem disse para você que na lista de Deus não tem adolescente? Tem sim. Quem disse que na lista de Deus não tem jovem? Tem. Na lista de Deus, Deus tem uma lista, irmãos, que é muito eclética. Tem crianças, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade, tem aquele que já passou do tempo, que já está na hora extra, tem todo mundo na lista de Deus. Todo mundo. Pode ser que você e eu estejamos nessa lista de Deus para hoje. E aí acabou a sua oportunidade. Entenda bem. De repente, você fez como Judas. Ouviu, se alegrou, comeu junto, até parecia um deles. Quem olhava de fora, irmão, Judas parecia um deles. Mas Judas nunca aceitou a mensagem de Cristo. Nunca. Alguns chegam a dizer que ele roubava lá da sacola. Não sei. Mas alguns chegam a dizer que ele roubava. E aí? Estar em Cristo, irmãos, requer deixar as coisas do passado. Estar em Cristo requer ao longo da vida, requer também deixar as coisas do passado. E para finalizar, estar em Cristo é um recomeço. Eis que tudo se fez novo. Não tem como, irmãos, você estar em Cristo e não querer algo novo, algo diferente. Não tem como. Quando nós estamos em Cristo, nós queremos essa transformação. Nós mudamos. Sabe aquele crente, aquela pessoa que era brigona, barraqueira mesmo? Pisou no carro dela, levantava e brigava. Aí começa a mudar. Uma vez eu ouvi uma pessoa assim: pastor, acho que estou ficando mais bobo, porque agora não está se dominando. Sabe que domínio próprio, que é um fruto do Espírito, começa a acontecer na tua vida. Porque agora já não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. Não dá para ser barraqueiro. Não dá, irmãos. Impossível. Não dá para ser aquele malandro 7-1, está levando vantagem em tudo. Não dá. Não dá. Sabe por quê? Porque é um recomeço. É algo novo na sua vida.
E aí você começa a aprender aquilo ali, a caminhar com o Senhor, a não mais ter a direção da sua vida. É agora perguntar ao Senhor: e agora, Senhor, o que tu queres? Qual o teu próximo passo? Não foi isso que aconteceu com Paulo? Paulo foi até caminho de Damasco e Paulo ia ali. Não, Paulo, não, sou eu, cara, um montão de gente a serviço dele. Ele ia chegar lá, ia mandar prender os cristãos. Quando ele tem um encontro com o Senhor, ele passa agora a ser conduzido por Deus. E ele fala: Senhor, o que tu queres? Olha só que mudança. Quantas vezes você fala: Senhor, o que tu queres? O que tu queres, Senhor? Se você ainda conduz a tua vida, alguma coisa está errada. O que tu queres quanto à minha vida sentimental? O que tu queres quanto à minha vida profissional? O que tu queres? E aí Deus começa a guiar Paulo. Olha, você vai até a rua direita, vai ter um cara chamado Ananias, ele vai falar: Deus começa a conduzir. É isso, um recomeço, algo novo. Mas novo dirigido por você? Não. Até o encontro com Cristo, irmãos, nós dirigimos os nossos passos, nós dirigimos a nossa vida. É nós, olha só, somos nós. Pega, o negócio é complicado, é nós, né? Somos nós que direcionamos os nossos caminhos. A partir do seu encontro com Cristo, não. Aí Cristo dirige a sua vida, Cristo te orienta. Sabe por quê? Ele agora é Senhor da sua vida. É Ele agora que fala, é Ele agora que manda, é Ele agora que conduz, é Ele agora. Senão não dá certo. Só que aí muitas vezes nós não nos deixamos conduzir. No Salmo número 23, irmãos, uma coisa mais bela que tem naquele salmo, sabe o que é? É a ovelha se deixar conduzir pelo sumo pastor. Você pode ver que o salmista Davi fala que o Senhor vai levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas, se deixar ser levado. É isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus faz com as novas criaturas. Passa agora a ter uma outra vida. Quem vai conduzir agora? É o Senhor. Por isso, irmãos, que para Paulo não há esse conflito entre ser e estar, ou estar e ser, quando se está em Cristo. Se você está em Cristo, você é. Acabou. Agora, se você está na igreja, você pode ser ou não ser. Mas está em Cristo, você é nova criatura. E como nova criatura, você vai ter novidade de vida. Como nova criatura, você vai romper com as coisas do passado. E como nova criatura, você vai ter um recomeço. O meu desejo, a minha oração, irmãos, é que todos nós que estejamos aqui nesta manhã, estejamos em Cristo. Que o que motive você a vir à igreja, a vir à casa do Senhor, a adorar o Senhor, é o fato de você estar em Cristo. Meu desejo, a minha oração é isso. Porque se você está na igreja e não estiver em Cristo, se você está na igreja e não é igreja, e o Senhor voltar hoje, seja no plano universal ou no plano pessoal, infelizmente você vai ficar. Infelizmente. Judas ficou 3 anos e meio e não foi salvo. Vou falar mais, perdeu o seu tempo. Sabe por quê? Porque em 3 anos e meio não conseguiu aquilo que Jesus veio trazer, a salvação. E não conseguiu porque não quis. Então, meu desejo de oração é que nesta manhã, todos nós aqui, possamos estar em Cristo e sermos uma nova criatura. Amém? Amém. Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos estar orando ao Senhor. À noite o pastor vai estar falando sobre a difícil arte de fazer escolhas. É muito difícil fazer escolhas. E muitas vezes fazemos escolhas erradas. E é isso que vamos falar. Vamos pegar um texto bíblico e vamos mostrar uma escolha errada que foi feita. E
toda escolha errada, irmãos, gera consequências. Pode ter certeza disso. Vamos tentar te ajudar, dando de alguns parâmetros para você fazer suas escolhas mais certas na sua vida. Deus te abençoe. O pastor vai orar, vamos estar ali a porta.